Sim. Compartilhando aqui algo com os irmãos, não para minha glória, tá, irmãos? Mas assim, eu tenho 7 anos de cristã. Eu nunca deixei de dizimar nem sequer um mês na casa do Senhor. E eu não digo isso para minha glória, eu digo isso para a glória de Deus, porque se eu tive a oportunidade de não ficar nenhum mês sem dizimar, é porque o Senhor me permitiu. É pela graça dele, é porque ele me deu saúde, e é porque ele me deu emprego e ele me deu a oportunidade. Então, quando nós entendemos que o dízimo, a oferta, é um ensinamento bíblico, e quando nós entendemos que nós estamos ofertando e ofertando com alegria, porque Ele nos permitiu ofertar, nós compreendemos o porquê é tão importante, irmãos, ofertar na casa do Senhor. E quando você oferta, irmãos, você sabia que você também está contribuindo com uma evangelização, porque se essas portas não estiverem abertas, as pessoas não vão vir até aqui. Então, se essa porta está aberta, é porque você contribuiu. Se essa porta está aberta para que pessoas se cheguem até aqui, para que pessoas escutem a palavra, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas tenham um encontro com o Senhor, é porque você foi usado por Deus. Então, em nome de Jesus, assim como a palavra diz, vamos ofertar com alegria. Você que não tem, irmãos, não se entristeça, porque Deus conhece o coração de cada um. E você que hoje tem a oportunidade de ofertar porque Deus te permitiu, oferte com alegria. Vamos nos colocar de pé? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui neste momento, na Tua presença, para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se nós estamos aqui, Senhor, de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está se colocando, Senhor, à disposição para ofertar com alegria na Tua casa nesta noite. Abençoe aqueles que são dizimistas, que contribuem, Pai, para que estas portas estejam abertas, para que pessoas possam ser alcançadas através deste ministério, Senhor. Abençoe também aqueles que não têm, Senhor, e se tiver, Senhor, alguém com tristeza no coração neste momento, Pai, porque não tem como ofertar, que o Senhor venha tirar, Pai, a tristeza do coração, porque o Senhor conhece o coração dos Teus filhos, Pai. Então, abençoe cada um que está aqui, que nós já fomos abençoados até aqui, Senhor, nós seremos abençoados ouvindo a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, assim nós fazemos esta oração. Oferte com alegria, irmãos. Amém? Quero chamar o preleitor da noite, Danilo. Mas é 8h30. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos orar pela vida do Danilo. Eu creio que Deus já tratou no coração dele e que Deus vai tratar no coração de cada um que está aqui. Quem crê que Deus vai falar, diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus eu quero Te apresentar a vida do Teu filho, Senhor. O Senhor o conhece, o Senhor o sonda. Muitos aqui não o conhecem, mas o Senhor conhece, Senhor, o íntimo do Teu ser. Que o Senhor venha abençoá-lo, Pai. Que o Senhor venha dar, Senhor, ousadia para ministrar. Que cada palavra, Senhor, que venha sair da sua boca não seja dele mesmo, mas que venha ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da vida do Teu filho. Senhor, tira qualquer impedimento, Senhor, tudo aquilo que puder querer vir atrapalhar, Senhor. Esteja com ele, Pai, e que a Tua glória seja manifesta neste lugar. E, sobretudo, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim nós oramos em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Jovens, estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Bem baixinho, né? Mais alto. Jovens, estamos aqui? Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha a pastora Suelen aqui, tá mais jovem que a gente. Irmãos, primeiramente eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia. Em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Do 1 ao 14. Eu vou ler um pouquinho. Não vou terminar ler todos os versículos.
Mas eu quero somente que você leia comigo o versículo 14, que diz o seguinte. Se puder fazer um fundinho para mim, negão, por favor. Tá muito silêncio, né? Parece que tá faltando alguma coisa, um eco. O versículo de número 14, ele diz o seguinte. Quantos acharam? Digam amém. Versículo de número 14. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Repita comigo: ele foi limpo. Ele foi limpo. Amém? Pode se assentar. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, porque eu sou muito calorento. Amém, meus irmãos? Eu não sou pregador. Eu não sou do nível do nosso pastor Murilo, Bruno, Erinaldo, pastora Lídia, o Alan. Temos grandes pregadores aqui nesse lugar, pessoas de exímio conhecimento bíblico, né? Temos nosso irmão Gabriel, meu irmão. Esse cara está comigo desde que eu praticamente me converti. E é um grande prazer ter ele aqui conosco nessa noite. Mas pode ter certeza que aquilo que Deus entregou para mim, passar para os irmãos, eu irei entregar nessa noite. Talvez não da forma que eu tenha planejado, mas da forma que Ele nos conduzir. Porque Ele quer falar com os nossos corações nessa noite. Ele quer falar conosco e que essa palavra venha permanecer e que essa palavra venha trazer fruto. Então eu quero que você abra o seu coração nessa noite, abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, eu peço, Senhor, nessa noite que a sua misericórdia, que a sua compaixão venha estar sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Nós pedimos que pela sua graça venha falar aos nossos corações, que a mensagem revelada, que o teu poderio, que aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, venha, Senhor, prevalecer aqui nessa noite. Nós pedimos, Senhor, quebranta a cada coração, quebranta, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, ó Pai, de absorver as palavras que serão mencionadas aqui nessa noite, mas que esse fruto venha permanecer e que a sua misericórdia, que o seu Espírito venha inundar e trazer transformação, venha trazer pureza, venha trazer, Senhor, limpeza espiritual sobre as nossas vidas e que a sua cura e que a sua palavra venha permanecer para todo sempre, assim como ela será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz um tempo que eu não prego, né? Faz cerca de 2 anos. Eu lembro que eu estava assistindo a minha pregação há 2 anos atrás. E a igreja mudou muito. Não sei se vocês lembram. O altar aqui era bem diferente. A igreja era bem diferente. E, consequentemente, muitas coisas da minha vida mudaram também. Assim como na vida de muitos. E a gente pensa que não. A gente pensa que 2 anos é muito pouco. Mas quando você para analisar a sua vida 2 anos atrás para hoje, muita coisa mudou. Veio uma pandemia, veio transformações, veio coisas boas, veio coisas ruins. Aconteceram muitas coisas. Enquanto nós achamos, não, eu já passei por muita coisa, eu já vivi muita coisa. Sempre acontece algo novo. Seja para te forjar, seja para te transformar, seja para te ajudar, seja para seu benefício. Mas em 2 anos, muitas coisas acontecem. E de fato, de lá para cá, muita coisa mudou. Mas há uma coisa que nunca muda e nunca mudará, que é a palavra do Senhor. Ela não é transformada, ela não é trocada. E aquilo que o Senhor escreveu para os seus dias, a sua trajetória, já está escrita, ela já está feita. E aquilo que você tiver que passar, já está na mão do Senhor. E pode ter certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei o que aconteceu há uns anos para trás, para agora. Eu não sei o que aconteceu nesse intervalo. Pode ter acontecido coisas boas, ruins, aquilo que você acha que é ruim, mas é transformador para a sua vida. Porque o Senhor, Ele conhece os seus caminhos e Ele sabe o que é melhor para você em todo o tempo.
E nessa palavra fala sobre Naamã. Deus tem falado muito comigo sobre Naamã. E quem era Naamã? Naamã era um homem de muito poder. Naamã era o general do exército. Ele era o braço direito do rei da Síria. A Síria naquela época era uma das maiores nações que existia no planeta. Era uma das mais poderosas. E Naamã era o chefe de guerra da Síria. Aquele a qual estava com o rei. Aquele ao qual tinha a confiança do rei. Aquele ao qual ele era forte. Aquele ao qual ele era poderoso. Provavelmente ele era rico. Ele tinha muito poder. Porém existia um pequeno detalhe. Naamã, ele tinha lepra. Eu acredito que essa lepra, ela não pegava o corpo inteiro, até porque se pegasse o corpo inteiro, olhando pela lógica, provavelmente ele já não seria mais chefe do exército, ele já não seria mais, o braço direito do rei, porque naquela época a lepra, ela representava uma maldição. E Naamã, ele era realmente poderoso. Naamã, ele tinha muito poder. Ele tinha muita força, porém esse pequeno detalhe acabava com, acredito que as noites de sono dele, acabava enfraquecendo o caráter ou a pessoa de Naamã, porque ele tentava esconder através das suas armaduras. Quem sabia sobre a lepra de Naamã? Provavelmente a família dele, o rei e a sua serva. O que representava a lepra naquela época? Eu quero que você abra comigo em Levíticos. Levítico capítulo 13, versículo 45. A gente precisa entender primeiro. Porque hoje a lepra, ela mudou. Hoje, com o avanço da medicina, tudo foi transformado. Mas em Levítico capítulo 13... Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, diz um pouco sobre a lepra. A partir do 44, este é um homem leproso, ele está impuro, o sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta. E ele cobrirá seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro. Esta habitará só. Fora do acampamento será a sua habitação. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho. O que está dizendo aqui? A pessoa que ela tinha lepra naquela época, no Antigo Testamento, ela era considerada totalmente impura. Ela tinha que rasgar as suas vestes, ela tinha que sair em público e dizer: eu sou impuro, eu sou impuro. E a pessoa que ela tinha essa doença, que realmente era uma maldição, que às vezes carregavam através do pecado dos seus antecedentes, ou através dos seus pecados. Então por isso que era considerado de fato uma maldição de Deus para a vida daqueles que o tinham. E ele tinha que sair em público e dizer que ele era impuro, e sair de perto da habitação. Ele tinha que sair de perto da sociedade, ele tinha que se excluir, porque a lepra, ela não só trazia danos em sua pele, mas ela trazia danos também, você se coçava muito, a lepra, ela fazia com que você ficasse se coçando, e você ficava ferido, e não tinha cura, de fato não existia cura naquela época sobre a lepra, só existia um que podia trazer essa cura, que de fato era Deus. Mas nesse contexto, o fato de Naamã ter essa lepra, ter essa doença, isso daí acabava com que, se ele demonstrasse para a sociedade essa lepra que ele tinha, se ele fizesse aquilo que a lei diz que ele tem que fazer, de se declarar como impuro, ele perderia tudo o que ele tinha. E aí fica a questão: ele fala ou não fala? Ele mostra ou não mostra?
E aí eu pergunto nessa noite, qual tem sido a sua lepra? Qual tem sido aquilo que tem te afligido, aquilo que você tem escondido, que você sabe no seu íntimo, que é aquilo que te fere, aquilo que atrapalha a sua vida e você não consegue prosseguir, porque essa lepra ela tem te atingido. Quando a Covid iniciou, se eu soubesse que alguém estava com Covid, eu tentava me afastar, não queria ficar perto daquela pessoa e assim eu tomava. Por quê? Porque era considerado realmente como uma praga. Então não era legal estar perto de alguém que tinha lepra. Então a pessoa ela era excluída, ela tinha muitos malefícios. Mas eu acredito que essa lepra não era tão grande. Porque se ela fosse realmente grande, ela seria demonstrada, ela demonstraria no rosto de Naamã, ela demonstraria no corpo de Naamã. Então eu acredito que essa lepra realmente era pequena, mas é dos grandes quedas, é dos pequenos tropeços, daquelas pequenas coisinhas que você fala, não tem problema, não tem problema isso, eu acredito que não vai me afetar em nada, mas é daí que nascem os grandes problemas. Para essa estrutura que cair, basta uma rachadura, você já... Então as pequenas brechas, realmente elas devem ser fechadas e elas devem ser tratadas. E o que Naamã fez? Naamã procurar ajuda com o rei da Síria. E ele disse, rei, eu estou com esse problema, eu tenho lepra e eu preciso de ajuda. O que o rei fez? Ele enviou uma carta ao rei de Israel, pedindo ajuda quanto a isso, para que ele realmente ajudasse e que curasse a Naamã, ou que ele fizesse algo que pudesse tirar essa doença dele, limpar e de fato curar. Mas o rei de Israel, ele não tinha esse poder. E tanto é que ele rasga as suas vestes, ele fica furioso com essa carta que ele recebe do rei da Síria. Em seguida, Eliseu sabendo dessa notícia, e a partir desse momento que o profeta descobre sobre essa notícia, ele fala, traga Eliseu, ele pede para que Naamã se aproxime de Eliseu, para que haja realmente essa cura. Mas ele somente ficou sabendo disso através de uma pessoa. Antes mesmo de Naamã pedir ajuda para o rei, existia uma menina. Eu quero que você leia comigo. Ainda em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Versículo 4. E ela disse assim, oxalá o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria da sua lepra. Agora a pergunta que fica é, quem é essa menina? Alguém sabe me dizer como que é o nome dela? Não. Essa menina, ela não tem um nome descrito na Bíblia. Por quê? Porque realmente não tinha valor naquela época. Mas isso não impediu com que ela trouxesse a mensagem ao rei. Ela disse, rei, ela disse na verdade a esposa do rei, eu conheço alguém que tem o poder de curar essa lepra. Eu conheço alguém que tem o poder de tirar aquilo que o homem não consegue fazer. Conheço alguém que tem o poder de limpar aquilo que o homem, que a medicina, aquilo que a ciência, aquilo que o nosso braço não consegue purificar. Eu conheço alguém e esse é o Deus de Israel. E ela fala sobre o profeta a qual serve o nosso Deus. E Naamã, ele pede realmente para o rei enviar essa carta. O rei envia, o rei de Israel não aceita, fica indignado, porém a notícia chega ao ouvido do profeta. E quando o profeta descobre isso, ele fala, Naamã, venha até a mim. E Naamã foi. Naamã viajou. Quando você identifica algum problema, eu acredito que tem que levar isso para a nossa vida. Quando existe um problema, seja maior do que ele for, seja menor do que ele for,
qualquer problema, independente do tamanho, quando você identifica ele, você tem que tratar, você tem que tentar tratar ele e cuidar e resolver o quanto antes. E foi o que Naamã fez. Ele buscou ajuda, ele buscou uma solução para aquela cura daquela lepra. E ele, o que ele fez? Ele pediu ajuda para o rei. Logo em seguida, ele foi em viagem de encontro ao profeta Eliseu. Mas não foi tão simples assim. Aí existe a situação no qual às vezes a gente se pega e nem percebe aquilo que Deus quer tratar, que é a quebra do nosso orgulho, que é a quebra da nossa vaidade. Porque realmente, como eu disse para vocês, Naamã ele tinha poder, Naamã ele era forte, Naamã era poderoso. Então não era simples para ele pedir ajuda dessa forma, mas ele foi. Chegando lá, amém? Você pode dar um glória a Deus? E então a mensagem da menina foi o que queria fazer a transformação na vida de Naamã. Por menor que ela fosse, ela era serva de Naamã e mesmo assim ela tinha essa mensagem poderosa. E nós temos hoje essa mensagem poderosa em nossas mãos. Nós temos essa palavra em nossas mãos. Nós conseguimos sim levar essa informação. E através dessa informação houve transformação. E qual palavra é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consegue transformar qualquer cativeiro que qualquer ser humano esteja. Ela consegue penetrar aonde as nossas palavras não conseguem alcançar, aonde a filosofia não alcançou. A palavra de Deus, ela penetra aonde o coach, o motivacional não consegue alcançar. A palavra, ela consegue entrar, penetrar no coração dos seus filhos, daquele qual escuta a palavra de Deus e trazer transformação, e trazer limpeza. Então uma simples informação, uma simples mensagem trouxe uma mudança enorme na vida de alguém. E você tem esse poder, jovem. Você tem esse poder em suas mãos. Quando você realmente está entregue ao Senhor, quando você deposita ao Senhor o seu coração, a sua vida e fala: Senhor, me usa da sua palavra, me usa com ousadia, me usa com vontade. É o Senhor que vai trazer as palavras certas para usar e transformar uma geração. Naamã quis resolver o problema e viajou. Ele resolveu o problema. Mas como que foi essa situação? Em Marcos 1:40, abra comigo, por favor. Eu citei esses dias um texto. Em Marcos capítulo 1, versículo 40. Uma situação parecida, referente à lepra. No qual existia um leproso. No versículo 40 diz o seguinte: E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, tendo movido em grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. Houve vontade desse leproso em ser curado. Houve vontade desse leproso em ser purificado, em ser limpo. Houve vontade em Naamã em ser curado, em ser purificado. E em você, há vontade de ser curado daquilo que tem atrapalhado a sua vida? Há vontade de ser purificado daquilo que tem travado a sua vida, no qual no seu íntimo você sabe o que é. As pessoas não sabem, mas você sabe aquilo que tem te travado, aquilo que tem atrapalhado a sua vida e não tem te feito prosseguir. E será que esse leproso, ele tinha amigos, ele tinha família? Ele tinha uma vida social no qual ele teve que se afastar. E aí foi quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele conheceu a Jesus. E foi quando ele soube que ele podia ser curado, que ele podia ser purificado. Então ele foi atrás do Senhor e Jesus disse: Sim, eu quero que seja curado. E houve transformação na vida desse leproso.
Então eu imagino a vida de Naamã, vencedor de guerras, realmente venceu muitas lutas, conquistou grandes honras, um homem poderoso, um homem cheio de riquezas, se sentia o maioral. Provavelmente o ego dele estava lá em cima, provavelmente a vida dele falou, não há alguém superior a mim, exceto o rei. Mas quando ele chegava na sua casa e tirava as suas vestes, ele via aquilo qual ele era sujo, o quanto ele era inferior. E ele olhava para aquelas feridas, ele olhava para aquela lepra, e imaginava, cara, tudo aquilo que eu demonstro para as pessoas é desfeito quando eu tiro a minha armadura, é desfeito quando eu tiro as minhas vestes. E muitas vezes a gente leva, eu falo por mim, eu passei por uma situação muito complicada, algumas pessoas, os mais íntimos sabem, e existia uma armadura em mim, existia uma lepra em mim, e todos nós temos uma lepra, todos nós temos. Se você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre como você tem levado, sobre a sua situação, sobre as coisas que você tem, você vai perceber que existe sim uma lepra. Ou já teve uma lepra no qual você foi curado, no qual você foi limpo. Existia uma lepra em mim, no qual eu tentei esconder por muito tempo. Isso daí só trouxe prejuízos para a minha vida. Isso daí só... aquela armadura que eu vestia, na verdade se tornou em fraqueza. Isso daí só começou a ser transformado, eu só comecei a ser curado, ser limpo, quando eu tomei a decisão de confessar e de ser de fato transformado, de ser limpo daquela lepra. Mas a lepra, ela traz consequências, ela traz vestígios sobre a sua vida. Então eu acredito que Naamã, quando chegava na sua casa, quando ele tirava as suas vestes e via sua esposa e via sua família, eles viam a fraqueza de Naamã, e era aquilo que Naamã não queria demonstrar. E muitas das vezes nós somos assim, nós não queremos demonstrar as nossas fraquezas, porque nós queremos passar uma imagem de super-herói, de guerreiro, de poderoso. Mas a verdade é que o Senhor, Ele conhece o seu íntimo, e Ele sabe o quão pecador você é, Ele sabe o quão pobre você é, Ele sabe o quão pequeno você é. Por mais honra, por mais força, por mais poder que você... a lepra, ela só será purificada de ser realmente purificado. E Naamã, sua casa, que ele tinha, eu acredito que ia por água abaixo quando ele tirava realmente a sua... E Naamã, ele vai de encontro com Eliseu. Eliseu não está lá. Eliseu tinha mandado o seu servo, Geazi. E Geazi mandou uma mensagem para ele. Geazi simplesmente chegou em Naamã e disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes. 7 vezes mergulhe no rio Jordão e você será curado. Naamã nessa hora se enfurece. No rio Jordão? Por que tem que ser no rio Jordão? Porque o rio Jordão era um rio muito sujo, era um rio que não era puro. E ele fala, existem tantos outros rios, por que tem que ser no rio Jordão? E por que Eliseu sequer veio falar comigo e mandou o seu servo? Aí existe muito orgulho, aí existe muito arrogância, existe pouca humildade dentro dessa fala. E isso daí acontece muito conosco, porque nós queremos que Deus desça e faça o sobrenatural, quando Deus só quer que a gente mergulhe 7 vezes em um rio Jordão, num rio sujo, e demonstre as nossas fraquezas e confesse ao Senhor: Deus, eu sou impuro, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero ser limpo, eu quero ser curado. Eu sou pequeno, eu não sou poderoso, eu não sou grande, mas o Senhor é grande de poder me curar, o Senhor é poderoso de me limpar. Então sim, eu aceito passar por aquilo que o Senhor me pedir. E é isso que falta em nós.
Mas eu entendo a posição de Naamã, querendo ou não. Quando Naamã fosse ao Rio Jordão, quem me prova que não teria alguém vendo a Naamã e visse que realmente ele tinha uma lepra? Porque se as pessoas soubessem que Naamã tinha uma lepra, ele seria exonerado, ele sairia do cargo. Ele não poderia ser mais o braço direito do rei. Ele não poderia mais ser o general, o chefe do exército. Ele não poderia. Então aí está a fé de Naamã. Quando realmente ele escuta essa mensagem e fala, cara, é possível, eu viajei, eu vim até aqui. Ele não fala essas palavras, mas conjecturando, imaginando, levando para os dias de hoje. Como seria? Eu viajei quilômetros e quilômetros. Eu andei, eu vim até de encontro com o profeta. Ele sequer me recebe. E ainda me diz para me mergulhar 7 vezes em um rio sujo, que eu serei purificado, que eu serei limpo. Naamã queria que simplesmente o profeta Eliseu viesse de encontro a ele, orasse e ele fosse curado. Eu acredito que esse seria o pensamento de Naamã naquela época. Porém, Deus ele faz as coisas da forma que Ele quer. Ele vai te transformar sim, Ele vai te curar sim, Ele vai te limpar sim, Ele vai te levar talvez a lugares altos, mas é da forma que Ele quer. E você precisa ter a humildade de entender e aceitar que aquilo que o Senhor está planejando para você é aquilo que vai dar certo, porque o soberano é Ele, o poderoso é Ele. Nós não temos esse poder, e só o fato de Ele sentir a vontade, porque Ele quis curar a Naamã, já é uma honra, é a compaixão dele sobre as nossas vidas, é a graça dele, porque ele não tem essa obrigação. Mas Naamã, escutando isso, indignou-se. E aí é quando o servo de Naamã diz, meu senhor, se ele tivesse pedido para fazer outra coisa, para ser curado, você não faria? Então vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. É importante você escutar pessoas sábias. É importante você ter pessoas ao seu redor que tenham a sabedoria. É importante você ter amigos, pessoas próximas, aqueles no qual tem um bom conselho. Porque talvez se não fosse esse servo, Naamã daria as costas para o servo de Eliseu e não seria curado por conta do quê? Do orgulho, da arrogância, do ego, da vaidade. Mas Naamã escuta aquele seu servo e ele vai até o Rio Jordão. E quando a vaidade de Naamã foi lançada fora, quando o orgulho de Naamã foi lançado fora, e quando a mentira de Naamã foi lançada fora, as coisas no qual ele escondia foram lançadas fora, é aí que Deus começa a trabalhar. É aí que Deus começa a habitar, porque Deus ele realmente habita, ele realmente trabalha onde há verdade. Então primeiro vem a confissão de Naamã, para depois a purificação de Naamã. Ele chega ao rio e começa o processo de mergulhar 7 vezes. 7 vezes naquele mergulho. Então imagina se fosse você. Imagina se fosse você. Talvez no terceiro mergulho você já estaria pensando, será que vai dar certo? Meu Deus, e se não der certo? As pessoas aqui estão me olhando, estão vendo a minha lepra, eu vou perder o meu cargo. Se tivesse realmente, a palavra não diz que tinha alguém olhando a Naamã, ela não especifica isso, mas imaginando a situação, se tivesse alguém vendo aquela situação, ele perderia tudo o que ele construiu, tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele fez, as honras dele, ele seria tragado. Então, nesse processo de mergulho, eu acredito que houve, sim, algumas dúvidas. Não houve falta de fé, porque o ato de Naamã ir até o Rio Jordão, mergulhar, isso daí é um ato de fé poderosíssimo. E Naamã, quando termina o 7º mergulho, ele é purificado. Naamã, quando ele termina de fazer aquilo no qual Deus mandou a ele fazer, ele é curado. Ele é purificado, ele é limpo. Porque Deus quis, porque a misericórdia estava sobre a vida dele. Existe em nós um orgulho, existe em nós, às vezes existem em nós em máscaras, existem coisas no qual a gente precisa lançar fora e
dizer: Senhor, estou aqui, eu sou isso, eu faço isso, mas eu quero ser purificada. Se existe algo em você, no qual você sabe no seu íntimo, que é a sua lepra, seja a prostituição, seja a pornografia, seja o palavrão, seja algum problema no qual você não tem coragem de falar, você só vai receber uma transformação, a sua vida só vai realmente prosseguir e você vai conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo quando houver uma confissão da sua parte e quando você buscar ao Senhor e entender que é Ele quem pode te curar, e você precisa ter a humildade de rasgar as suas vestes, tirar essa posição de que não, eu não faço, de que não, eu sou o poderoso, de que não, eu não peco, de que não, eu posso. Não, as pessoas não podem saber, as pessoas não imaginam e não vão saber, mas quando você realmente confessa e deixa aquilo no qual te atrapalha, é aí que o Senhor age, é aí que Ele entra e muda o seu cativeiro e que muda a sua história. A cura de Naamã realmente ela não veio através do sobrenatural, mas veio através de um simples ato de deixar o orgulho de lado, de deixar a arrogância de lado e aceitar ser curado e pedir para que realmente fosse curado. E foi aí que o Senhor o curou. É um fato. Então, se você tem algum problema, vai para o Jordão. Não foi o Jordão que curou a Naamã, mas foi a vontade de Deus em primeiro lugar, mas foi também a vontade de Naamã de querer mudar aquela situação. Então nenhuma lepra, nenhum pecado, nenhuma maldição sobre a sua vida, ela é mais valiosa do que você ser purificado e ser limpo e ser curado. É aí que a sua vida vai começar a andar para frente. Então nesse meu processo, dessa lepra que eu tive que ser curado, que eu tive que ser limpo, foi dolorido, porque não é fácil você demonstrar a sua fraqueza. Não é fácil você, às vezes, mostrar às pessoas aquilo no qual você foi falho, aquilo no qual você é falho, naquilo você errou, e falar: eu preciso ser curado, eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma transformação na minha vida. E foi a partir desse momento que eu entendi, quando eu comecei a perder tudo o que eu tinha, e eu comecei a enxergar: eu preciso de uma mudança, eu preciso realmente de uma transformação, eu preciso ser curado. E eu falei: Deus, me cura, Deus me limpa, Deus restaura, tira toda a lepra da minha vida, transforma, muda Pai, muda, transforma, me purifica, tira toda a lepra. E a lepra das nossas vidas que realmente só serão curadas quando você decidir tomar a posição. Então a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual tem sido a sua lepra? Qual tem sido a sua lepra? Leve ao Senhor. Você quer ser purificado? A resposta de Deus, a resposta de Jesus para aquele leproso foi: sim, eu quero que você seja limpo. E quando aquele leproso perguntou: Deus, Senhor, Jesus, você pode me curar? Você quer me curar? Ele disse: sim, eu quero te curar. E a resposta de Deus para a sua vida nessa noite é: sim, sim, eu quero te curar. Sim, sim, eu quero te purificar. Sim, sim, eu quero transformar a sua vida. Eu quero te levar a lugares grandes. Eu quero trazer prosperidade. Eu quero trazer vida. Eu quero te trazer limpeza. Sim. A resposta de Deus já está clara na sua palavra, porque a sua misericórdia ela foi de encontro com a sua vida. Então rasga as suas vestes, confessa ao Senhor aquilo no qual você quer ser limpo, aquilo que você quer ser purificado, e Ele certamente irá te curar. É muito melhor você ter uma vida em paz com Cristo, às vezes sem nada, às vezes puro, às vezes sem vestes, do que você ter uma vida regada a mentiras. Parece que você está bem, parece que as coisas estão bem,
Parece que você está cheio de vestes, cheio de coisas, mas aquilo lá é uma mentira. Mas é muito melhor uma vida em paz com o Senhor do que uma vida em maldição, com uma lepra no qual não pertence ao Senhor. E somente Jesus, somente Deus pode curar a sua lepra. Seria da vontade de Deus nos fazer limpo, restaurar o sujo, purificar o coração maldoso, purificar do pecado? Sim. A resposta de Deus para nossas vidas é sim, eu quero purificar. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Em nome de Jesus, irmãos. Deus, Ele fala claro aos nossos ouvidos que não existe vida com Deus sem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amém, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, somente a verdade, ela pode nos libertar. Somente a verdade, ela pode nos purificar. Então, tire a sua armadura. Tire a sua armadura. Busque ajuda no Senhor. Busque não o profeta, mas busque a Deus. E confessa aquilo nessa noite, no qual você quer ter uma mudança de vida. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, sua mensagem foi pregada. Da forma não que eu quis, mas da forma que o Senhor desejou. Nós sabemos que a sua compaixão, Pai, ela cancela toda a maldição. Nós sabemos que a sua compaixão, ela purifica, Senhor, de toda a maldade. Ela purifica de toda a lepra, ó Pai. Então esquadrinha os corações dos seus filhos. Esquadrinha, Pai, aquilo no qual nós não temos acesso, a qual esses filhos seus sabem e conhecem, ó Pai, no qual tem sido realmente, de fato, a sua lepra. Sara essa nação, e que o Senhor venha, de fato, falar aos corações e trazer essa limpeza, e que essa limpeza venha trazer paz, que essa limpeza, Senhor, venha trazer realmente uma cura, que sejamos não somente limpos, que não sejamos, Senhor, apenas curados, mas que sejamos, Senhor, transformados, porque nós sabemos que a verdade, ela traz transformação. Então, Espírito Santo de Deus, purifica os corações, purifica, Senhor, essas vidas, traz transformação, traz cura, assim como Naamã, Senhor, nós nos despimos, Senhor, de nossas armaduras e pedimos, vem com o teu poder e cura-nos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter a humildade de confessar e irmos até o Jordão. Ensina-nos, Senhor, a termos a humildade, Pai, de pedir para o Senhor e confessar sobre a nossa lepra, para que haja uma purificação, porque o Teu sangue tem esse poder, Pai, porque não existe mais nenhuma maldição sobre as nossas vidas. A partir do momento em que Cristo morre na sua cruz, o Seu sangue, ó Pai, nós sabemos que nos purifica. Então transforma essas vidas, transforma cada lepra, Pai, traz limpeza, traz cura. E nós pedimos em nome de Jesus, guarda sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se de uma coisa. Houve um problema, identificou a lepra, vai para o Jordão. Vai ao Senhor, que Ele irá te libertar, Ele irá te purificar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra seguir
sou, só pra te adorar. Senhor, levante as suas duas mãos e declare isso. Senhor, e mergulhar eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Num só coral vamos declarar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, eu abro mão de tudo que sou, só pra eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, declare Senhor, e Senhor, quebra o meu orgulho. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Agora eu quero ver só vocês adorando, declare nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero me purificar. Eu quero chamar todos os jovens aqui na frente para louvar junto comigo. Vocês podem vir até aqui? No teu poder, mais uma vez, Senhor, quebra todos os jovens, eu quero. Pode se ajuntar aqui no meio, aqui, ó, virado pra lá. Me purificar, eu quero ser limpo como Naamã. E Pai nosso no céu, louva a mocidade, e santo teu reino, teu reino. Na terra, na terra. Aqui neste lugar, você é livre para Ele adorar. E Pai nosso no céu,
sua mão nessa noite e declare isso. E a terra como és no céu e no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu, no céu. E deixa o céu no deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Só que quer ver o céu descer nessa noite, levante a sua e declare isso. Que teu é o reino. Irmãos, que ele cresça, que eu diminua. Com a sua glória e todo o seu amor. Servos, levante a sua mão e declare isso nessa noite, ó. Eu quero ir mais fundo.